Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, dia 10 de abril, segunda-feira, da oitava da Páscoa do Senhor. A oitava, se formos definir de uma forma muito simples, é estendido este mistério da ressurreição por 8 dias. Durante 8 dias, a noite santa, o dia santo da Páscoa, ele ecoa e somos convidados a prolongar esta grande alegria, esta grande felicidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que dá a vida por cada um de nós, que não de forma alguma nos desampara, que em momento algum nos abandona, mas sempre está à nossa presença, sempre está junto de nós. Por isso, nós suplicamos ao Senhor que possa acolher então essa nossa gratidão, nosso amor, que ainda que seja pequeno, é o que nós temos a oferecer a Ele, e que a graça dEle venha sobre nós, para que de fé em fé, de encontro em encontro com o ressuscitado, possamos crescer no amor. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o Senhor nos conceda esta bem-aventurança. Felizes sois, sejamos felizes, pois o Senhor nos concede a sua vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do dia de hoje. A primeira leitura está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois versículos de 22 a 32, aonde nos fala do dia de Pentecostes. Amados irmãos e irmãs, para o Atos dos Apóstolos, nós vivenciamos hoje sobretudo essa experiência. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantaram a voz à multidão.
Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e provisão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando numa cruz. Então, olha a dinâmica da pregação dos apóstolos. Aqui está, amados irmãos e irmãs, o núcleo da nossa pregação. Aqui está o verdadeiro mistério do querigma, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como a maior expressão do amor de Deus para conosco. Éramos criaturas escravas do pecado, mas Cristo nos libertou, dando-nos a graça de sermos filhos, filhas de nosso Senhor, o Deus da vida. Somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Então, que possamos, amados irmãos e irmãs, como os apóstolos, anunciar o Cristo que vive. Deus, o Deus da vida, somos testemunhas do Senhor no mundo. Não tenhamos medo, não tenhamos medo. O próprio Senhor diz às mulheres, como ressuscitado, e podemos também guardar no nosso coração essa certeza. O Salmo 15 tem como resposta: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança, que Ele nos guarde, nos proteja. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho então fala da experiência das mulheres que partiram depressa do sepulcro. Então elas foram ao sepulcro, fizeram a experiência então de encontrar com o anjo, e elas estão voltando alegres para anunciar aos seus irmãos que o Senhor está vivo. E no caminho Jesus então vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçaram seus pés. Então o Senhor diz a elas: não tenhais medo. Quantas vezes somos aprisionados pelo medo? Quantas vezes o medo nos paralisa? Olha o que o Senhor diz hoje: guarde esta palavra, tome posse desta palavra. É o ressuscitado que nos diz hoje: não tenhais medo. Não tenhais medo. Logo em seguida ele confia essa missão às mulheres e a cada um de nós: e de anunciar, e de falar. Aqui no texto do Evangelho, aos meus irmãos, para que possam ir, para que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda esta graça, que hoje também nós nos dirijamos constantemente à Galileia, à Igreja de Cristo. Lá nós o encontraremos em sua palavra, na Eucaristia, na reunião dos irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que a alegria do ressuscitado seja a nossa força, que o Senhor nos dê ânimo e coragem para que possamos anunciá-lo. Mentiras podem surgir pelo caminho, contrariedades também. O texto do Evangelho de hoje termina falando que os guardas são orientados a mentir que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Não tenhais medo da contrariedade, das incompreensões, das realidades que muitas vezes estão querendo tirar a paz do nosso coração. O Senhor insiste: lembre-se, não tenhais medo, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.